Curso Bíblico Nova Perspectiva. Jesus estava falando aos seus discípulos a respeito da destruição de sua querida cidade, Jerusalém, e do templo que eles tanto reverenciavam. Não podiam imaginar tal destruição e imediatamente perguntaram: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Desde que os discípulos ligaram as duas destruições, Jesus respondeu às suas perguntas, esboçando condições paralelas que precederiam as duas crises. Ele disse o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Haveria sinais tanto no céu como na terra, como lembretes de que Jesus viria outra vez e que o fim do mundo estaria próximo. Winston Churchill declarou antes da Segunda Guerra Mundial: a humanidade mostra-se tristemente desorientada contra a sua própria vontade. Os homens caminham em direção a uma espantosa tragédia. Todos desejamos parar, mas não sabemos como. Compare com as palavras de Jesus: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Vivemos em dias em que todos estão bem familiarizados com o terror da guerra. Esta geração tem visto 2 guerras mundiais e numerosas guerras menores. Temos de pagar taxas pelas guerras passadas e pelas que ameaçam o nosso futuro. Os rumores de guerras fazem com que as nações se armem até os dentes. O medo da guerra é a nossa principal inquietação hoje em dia. Lemos na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. O profeta Jeremias previu a mesma condição existente antes do fim do mundo e declarou: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Em síntese, os 3 sinais da volta de Jesus no mundo político são temor e perplexidade, espírito de guerra e grandes esforços pela paz. O historiador Hazen comenta as condições do mundo nestas palavras: o mundo contemporâneo, como nunca em sua história, tem sido dominado pela preocupação da guerra, pelos preparativos bélicos e pelos renovados esforços em favor da paz. Também se veriam sinais no mundo social, como o apóstolo Paulo predisse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Não se pode negar que esta é a condição dos nossos dias. E continua a descrição dada pelo apóstolo Paulo: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Milhões e milhões são gastos anualmente em nosso país com diversões, bebidas e jogos. O número crescente de divórcios é outra prova de que estas profecias se cumprem hoje em dia com exatidão. Agora vejamos o que a Bíblia prediz quanto às condições no mundo econômico antes da vinda de Jesus. Santiago escreveu: atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. As revoluções industriais do último século criaram condições entre capital e trabalho que cumprem literalmente a profecia de Tiago. Olhemos agora aos sinais no campo da ciência. No livro de Daniel, capítulo 12, podemos ler: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O aumento da ciência no século XX excede muito ao conhecimento de todos os séculos precedentes. A era atômica e as invenções espantosas a ela relacionadas cumprem perfeitamente as palavras do profeta. E o mundo religioso, que sinais apresentaria? É-nos dito que haveria escarnecedores, isto é, pessoas que ridicularizam a Bíblia, que pretendem ser membros da igreja, mas descreem e fazem pouco caso das histórias e profecias bíblicas. Nos últimos dias também haveria pessoas com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esta é a experiência dos que professam ser religiosos, mas vivem da mesma maneira que os que não têm religião. Uma outra previsão é que as pessoas seriam mais amigas dos prazeres que amigas de Deus. A busca dos prazeres é uma constante em nossos dias. Os bancos das igrejas permanecem vazios, enquanto os clubes noturnos, teatros, salões de baile e outros lugares de divertimento estão lotados. Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A oração é quase uma experiência desconhecida, exceto em ocasião de dificuldade. Milhões de Bíblias são vendidas anualmente, entretanto poucos a leem e raramente ela é estudada. Onde está a fé? Por causa dos muitos pecados entre os professos cristãos, o amor pelas coisas espirituais desaparece da vida da maioria. Isto é o cumprimento do que está em São Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, entre os sinais no mundo religioso, o mais importante é este: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O rádio, a televisão, a imprensa, todos estão levando as boas novas a todos os lugares. Missionários cristãos estão trabalhando em quase todos os países. Esta profecia está se cumprindo rapidamente. Mas há ainda outros sinais. Jesus prometeu colocar sinais de advertência também no céu, para nos dizer da proximidade de sua volta. É o que encontramos em São Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados.
A primeira parte desta profecia, o sol escurecerá, cumpriu-se a 19 de maio de 1780. Lemos da pena do historiador. Próximo às 11 horas começou a crescer a escuridão, como se a noite estivesse chegando. Os homens pararam o seu trabalho, o gado voltou aos currais e as aves recolheram-se. As trevas foram tão intensas que ninguém podia ver a sua própria mão levantada, ou mesmo uma folha de papel branco. No famoso dicionário Webster, e nós lemos o seguinte: a verdadeira causa deste fenômeno singular não é conhecida. Notem a reportagem de um jornal da época. Durante todo o dia, profundas trevas cobriram a face da natureza. A escuridão da noite não foi menos incomum e terrível que a do dia. Não obstante o calendário indicar lua cheia, nenhum objeto podia ser discernido sem o auxílio de alguma luz artificial. Mas ainda deveria aparecer outro sinal no céu. As estrelas cairão do firmamento. Foi o que aconteceu a 13 de novembro de 1833. Uma verdadeira chuva de estrelas ou meteoros que perdurou quase a noite inteira. Este espetáculo foi visto desde o Oceano Atlântico até ao rio Mississippi, desde o estado de Maine até o Alabama, nos Estados Unidos. Os homens ficaram impressionados ao verem os sinais de Deus no céu, e muitos temeram que o mundo estivesse acabando naquele dia. Deus colocou fielmente os seus sinais de advertência no céu, para dirigir a mente dos homens para a realidade da sua volta. Há ainda outros sinais. Em São Mateus capítulo 24, versículo 7, lemos: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a China sofreu uma fome que ceifou 3 milhões de vidas e ameaçou 15 milhões de inanição. A epidemia de gripe de 1919 custou ao mundo 18 milhões de vidas. Desde o início deste século, os terremotos têm sobrepujado todos os registros de terremotos da história humana. Parece que a natureza está cansada da maldição do pecado e treme ao aproximar-se a vinda do Senhor. Quão perto está a volta de Jesus? Ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas ele explicou: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Podemos ler os sinais da vinda de Cristo claramente no mundo ao nosso redor. Vemos estes sinais na terra, no mar e no céu. No mundo político, social, econômico e religioso. Verdadeiramente a vinda de Cristo está às portas. E existe o perigo de não estarmos preparados. O povo nos dias de Noé foi advertido durante toda uma geração, e assim mesmo não estava pronto quando o dilúvio chegou. Em São Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39, há uma advertência. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E Jesus acrescenta: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Vigiai, cristãos sinceros, pois que o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar Em grande glória, com os santos em vitória. Eis que vem, sim, Cristo vem. Pecadores, vinde todos, Cristo ainda intercede. Vinde enquanto graça existe.